Você realmente vive, ou apenas interpreta o papel que o mundo escreveu para você? Quantas vezes você já mentiu para si mesmo hoje? Quantas vezes se convenceu de que é uma boa pessoa, enquanto ignora o caos dentro de você? A resposta, se for honesta, vai te assombrar. Porque Tolstói, o profeta do desconforto, o homem que olhou para a própria alma e viu o inferno, já disse: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. E é aqui que começa o golpe. Tolstói não queria entreter você. Ele queria despedaçar as ilusões que te mantêm dócil, confortável e moralmente adormecido. Em cada página, ele não oferece respostas, oferece espelhos, e o reflexo quase sempre é feio. Porque a verdade, como ele acreditava, não é algo que conforta, é algo que destrói primeiro. Tolstói te pergunta: você é moral ou só tem medo das consequências? Porque o verdadeiro bem não nasce da obediência, mas da revolta da consciência. Você segue regras, mas não compreende nada. Você pratica virtudes como quem exibe medalhas, não como quem cura a alma. Sua bondade é teatro, e Tolstói sabia disso. Ele via nos rostos da nobreza russa o mesmo que vê nos seus: a falsidade elegante do ego moderno. Ele abandonou o luxo, a fama, a glória literária e andou descalço entre camponeses. Não por romantismo, mas por asco. Tolstói entendeu que a civilização é apenas um verniz sobre a barbárie, que as pessoas falam de ética enquanto exploram, pregam amor enquanto consomem e clamam por Deus enquanto vivem no pecado do conforto. Você acha que o mal é uma entidade? Tolstói sabia que o mal é uma escolha cotidiana, o pequeno ato de ignorar a própria consciência. Cada vez que você se cala diante da injustiça, cada vez que prefere o prazer ao dever, cada vez que nega o amor verdadeiro por medo, você confirma o triunfo do mal. Em Guerra e Paz, ele mostrou que o verdadeiro campo de batalha não é o das armas, mas o da alma, que a guerra externa é apenas o reflexo da guerra interior que cada um trava contra si. Ele entendeu que a humanidade não destrói cidades, destrói sua própria essência. A guerra, para Tolstói, começa no coração. No momento em que você odeia, julga, inveja, se omite, o inimigo que você teme está dentro, e enquanto você tenta salvar o mundo, continua perdido de si mesmo. Tolstói foi cruelmente honesto sobre o amor. Em Ana Karenina, ele revelou a doença disfarçada de paixão, a necessidade desesperada de ser amado, para preencher o vazio que você se recusa a encarar. A sociedade, dizia ele, ama a aparência do amor, não a essência dele. Quer a posse, não a entrega. Quer o desejo, não o sacrifício. E é por isso que todos amam, mas poucos se tornam humanos de verdade. O amor, para Tolstói, não é sentimento, é renúncia, é fogo que purifica ou destrói. E a maioria das pessoas escolhe queimar o outro antes de se transformar. Quando Tolstói olhou para si mesmo, ele viu um homem cheio de vaidade, luxúria e orgulho, e teve nojo. Abandonou tudo, fortuna, reconhecimento, até a própria família, buscando a pureza perdida. Não porque queria ser santo, mas porque entendeu que a vida sem verdade é apenas uma encenação trágica. Você também sente isso, não sente? Essa sensação de que está cercado de pessoas, mas continua sozinho? Essa angústia de viver tudo o que deveria e ainda assim sentir que falta algo? Tolstói chamaria isso de a alma pedindo socorro. Ele acreditava que o sentido da vida não está no prazer nem no poder, mas no dever moral diante da consciência. E essa consciência, esse tribunal interno, é o Deus que você tenta ignorar todos os dias. Tolstói escreveu: A morte de Ivan Ilitch, como quem abre um caixão, o seu. A história de um homem que viveu corretamente, mas descobriu no leito de morte que nunca havia vivido de verdade. Ele seguiu o que diziam ser o certo e morreu vazio. A morte, para Tolstói, é o juiz final da autenticidade. Ela arranca todas as máscaras, rasga os papéis sociais e deixa apenas a pergunta: valeu a pena? E se você morresse hoje, o que sobraria de verdade em você?
Tolstói não perdoaria a resposta fácil. Tolstói foi excomungado pela Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque ousou dizer o que ninguém queria ouvir: que Deus não está nas instituições, mas na consciência viva do homem. Que a fé verdadeira não é dogma, é prática. Não é recitar orações, é agir com amor, mesmo quando custa tudo. E essa é a parte que o mundo moderno não suporta. A fé real exige transformação. E você prefere permanecer confortável dentro da mentira. Se Tolstói vivesse hoje, não escreveria cartas à aristocracia. Escreveria contra você, contra o seu hedonismo disfarçado de liberdade, contra a sua indiferença digital, a sua covardia moral, a sua fé domesticada. Você é o novo Ivan Ilitch, morrendo aos poucos, mas sorrindo para as câmeras. Tolstói não veria progresso, veria apenas um império de almas anêmicas, presas à idolatria do prazer e do sucesso. Tolstói acreditava que a verdadeira revolução não começa nas ruas, mas no coração. Que o homem só muda o mundo quando vence o próprio ego. Mas isso é difícil, não é? É mais fácil odiar o outro do que confrontar o próprio vazio. Mais fácil culpar o sistema do que abandonar o orgulho. Mais fácil sonhar com justiça do que agir com compaixão. E enquanto você espera o mundo melhorar, continua sendo parte do problema. Tolstói chamaria isso de a tragédia dos civilizados. Pessoas que sabem o que é certo, mas não fazem. Tolstói não queria admiradores. Queria testemunhas do próprio colapso moral. Ele não pediu que você o siga, mas que se olhe com a mesma brutalidade com que ele se olhou. Porque é nesse olhar que nasce a redenção. Não a redenção dos santos, mas dos arrependidos. Dos que têm coragem de morrer para a mentira e renascer para o real. A vida, para Tolstói, não é sobre conforto, é sobre confronto. Não é sobre sucesso, é sobre significado. E talvez seja por isso que ele ainda incomoda tanto, porque ele não escreveu para o seu intelecto, mas para o seu orgulho. Tolstói não quer que você o admire, quer que você desperte, quer que você olhe para o vazio da sua rotina e perceba que está morrendo aos poucos. Quer que entenda que não há salvação sem arrependimento, nem verdade sem dor. E que talvez o silêncio que você sente dentro de si não seja a ausência de Deus, mas o eco da sua própria fuga. Curta este vídeo se você teve coragem de encarar esse espelho. Comente o que Tolstói diria de você, se visse a vida que leva. Compartilhe com alguém que vive dormindo de olhos abertos. Inscreva-se e desperte. Porque o que está em jogo não é o que você pensa, é quem você realmente é.